O quarto ato tem 7 cenas, né? O quarto ato, aí o Hamlet abusou das cenas, né? E aí tem algumas cenas que são curtas, né? São bem rápidas, né? Na primeira cena, por exemplo, o rei conversa com a rainha, dizendo que o Hamlet precisa ser contido. Olha, esse sujeito não tá bem não, né? Ele já tá sabendo ali que o Hamlet matou o Polônio, né? E ele fala, cara, precisamos conter esse seu filho, né? E aí ele fala daquele jeito cínico, né? Bem próprio de quem é um cretino, né? Um patife consumado. E aí depois ele pede para o Rosencrantz e o Guildenstern que tragam o corpo do Polônio para a capela. Né? Na cena 2, temos aí os dois pedindo para o Hamlet, né? O Guildenstern e o Rosencrantz pedindo para o Hamlet para que ele diga onde é que o corpo tá, onde é que você guardou esse corpo, onde é que você escondeu esse corpo. E ele se finge louco, né? Ele tá ali fingindo de louco. Na cena 3, acaba a cena 2, a cena 3, aí o rei tá lá com o Hamlet, né? O rei quer de qualquer jeito que o Hamlet seja contido, né? Só que aí o rei fala para os mensageiros, olha, eu não posso puni-lo, porque eu não posso puni-lo com o rigor da lei, porque a massa o adora, né? Esse povo aqui gosta dele, o que eu posso fazer? Então ele fica com medo, e mais, né? E ele diz o seguinte, a mãe também, né? A minha mulher gosta dele, né? Enfim. E aí o Hamlet é levado, nesse momento o Hamlet é levado ao rei, né? E ele continua se fazendo de doido. Então o rei pergunta onde é que ele guardou o Polônio e o Hamlet diz, tá no céu, manda alguém buscar, manda alguém lá para ver. Quer dizer, tá brincando com os sentimentos do rei, né? Brincando com o rei, enfim. E aí o que o rei faz, né? Ainda nessa cena, que vai entrando e saindo alguns personagens. O Hamlet pede manda o Hamlet para uma missão à Inglaterra. Então, vamos mandar esse cara para a Inglaterra e lá ele se vira, entendeu? Aliás, na verdade ele manda o Hamlet para uma missão na Inglaterra e manda uma carta junto, pedindo para o rei matar o Hamlet. Ele pede para o rei da Inglaterra, fala, mata esse cara aí porque tá me dando problema aqui. Né? E aí temos a cena 4, que é onde aparece o Fortinbras. Fortinbras é o rei da Noruega, né? Era um rei da Noruega, atual rei da Noruega, né? E aí eu não me lembro se é o filho ou é sobrinho do rei, né? Do rei Fortinbras, que também tudo ali tem o nome do pai e o nome do filho. E que o pai do Hamlet matou. O pai do Hamlet matou o pai do Fortinbras, ou o tio do Fortinbras, eu não lembro agora. E ele tá buscando vingança, né? Então mas aí ele pede permissão só para atravessar o reino da Dinamarca. Né? Enquanto isso, Hamlet, Rosencrantz e Guildenstern estão em missão rumo à Inglaterra. Hamlet, em mais um dos seus famosos solilóquios, né, diz que se sente inerte, que se sente um covarde, né, e fica naquela situação, né, terrível ele começa a tomar consciência do que eu tô fazendo, meu? Olha a M que eu fiz, né? Na cena 5, a Ofélia fica sabendo da morte do pai. E aí o rei pede para vigiar a menina, ela tá completamente perdida, vigia a menina, porque a menina não tá muito bem. E ele também fica sabendo que o irmão, que o Laerte, tá voltando da França. E aí o Laerte, quando volta, ele encontra o rei e ele fica sabendo da morte do pai e ele pede vingança, né? O rei fala, olha, quem pode te impedir e tal, mas até então, pro rei, o Hamlet vai morrer lá na Inglaterra, ele não sabe o que tá acontecendo, né? Então, e aí o Laerte vê a irmã louca, né, a irmã doidinha, e aí fica mais doido ainda, fala, eu vou pegar esse cara e vou trucidar, ele tá enlouquecido. Aí na cena 6, o Hamlet, numa carta, ele conta pro Horácio, né? Ele conta pro Horácio que eles foram feitos prisioneiros, né? De piratas. Ele conseguiu mandar as cartas pro Horácio dizendo que eles tinham sido feito prisioneiros, né? Mas aí ele fala, esses piratas são bonzinhos, é tudo muito, né, estranho. Os piratas são bonzinhos, eles vão libertar a gente daqui a pouco, mas aí, enfim, no momento nós estamos presos, mas é o seguinte, eu tô mandando umas cartas juntos, e essas cartas são importantes que o rei receba. O rei precisa receber essas cartas, tá?
E aí, e aí nessa carta ele está dizendo pro Horácio que os mensageiros seguiram para a Inglaterra. Mas aí o que que ele fez? Ele, na verdade, ele interceptou a carta do rei e colocou, falando pro rei da Inglaterra, matar os dois. Cara, bacana. Aí ele tá começando a entrar no jogo, né? Está sendo corrompido pelas suas paixões, né? Então ele manda os caras para a morte lá, os mensageiros do rei. Na cena 7, o rei conversa com Laerte e diz que o Hamlet também queria. Ele fala pro Laerte o seguinte: esse cara também quis me matar. E aí o Laerte fala: pô, mas por que você não fez nada sobre isso? E aí o rei fala assim: pô, mas a rainha o ama, né? Ela vive do olhar do filho. E aí a gente vê o quanto a rainha, que apesar de não ser uma personagem muito ativa, a importância que ela tem na trama, né? Porque tudo, na verdade, decorre do ciúme do Hamlet em relação ao tio, porque o tio casou rapidamente com a mãe dele, com a mãe, né? Nada dessas bobagens, leituras freudianas, não. É simplesmente uma coisa normal. Ninguém está falando que o Hamlet queria dormir com a rainha. Não tem nada disso. Mas é uma situação que você vai ficar incomodadíssimo, né? Meu pai acabou de morrer, minha mãe já está casando com meu tio. Qualquer ser humano comum ficaria indignado, né? E você vê que o Cláudio gosta dela. Ele falou: eu não posso fazer nada contra esse moleque, senão a minha mulher enlouquece também, não dá. E aí o mensageiro entra com as cartas, né? Numa delas o Hamlet está dizendo que está voltando. O Hamlet diz que está voltando, o rei não entende nada. Aí ele fala: olha, eu acho que você tem que vingar seu pai. Aí ele vai para cima do Laerte, ó. Eu vou bolar um plano aqui e nesse plano a gente vai fazer você matar o Hamlet, né? Aí depois entra a rainha e aí a rainha vem e conta uma notícia maravilhosa também que vai ajudar bastante os caras a ficarem assim mais animados. Ele diz que a Ofélia se afogou. A Ofélia entrou no riacho e se deixou ir, né? Tá? Ou seja, olha o que está sendo, o que foi criado por toda aquela coisa que o Hamlet no começo, assim, como a alma dele foi envenenada. Olha o desdobramento disso, né? Quer dizer, já morreu o Polônio, já morreu a filha do Polônio, né? Porque o Hamlet está cego, né? E ao mesmo tempo que está cego é um homem que hesita, não é um homem que sabe agir, né? Dá para ver claramente que ele não sabe agir, porque ele está agindo por impulso, ele está sendo o tempo inteiro muito mais levado do que levando a situação, né? E aí acaba o quarto ato, finaliza o quarto ato e começa o quinto ato, né? O quinto ato logo na primeira cena, que é o ato derradeiro, é o ato final, né? É o ato que vai encerrar as atividades da peça, né? Da trama, saberemos o que aconteceu. E aí na primeira cena nós temos dois coveiros, né? Eles estão lá no cemitério e eles estão conversando sobre Ofélia. Eles estão dizendo: será que ela pode ter um enterro católico, né? Então mais um elemento ali, né? Ela se matou, né? Será que ela pode ser enterrada aqui, assim, com todos esses ritos católicos? Um deles diz assim: mas ela receberá funeral de cristã se buscou salvação por mote próprio? Né? Então é muito interessante. Aí o Hamlet, ele está atravessando o cemitério junto com Horácio, né? Enquanto o escoveiro está jogando algumas caveiras numa outra vala, o Hamlet começa a divagar sobre quem seriam essas pessoas, né? Quem seria tu, e vai falando assim, né? Então, e ele não sabe que aquela cova está sendo aberta para Ofélia. Ele não sabe que eles estão cavando o túmulo da Ofélia, né? E aí tem um diálogo interessante, né? O coveiro também não sabe que está falando com Hamlet, né? Então é interessante porque assim, eles estão nessa conversa, o Hamlet não sabe quem está sendo enterrado, o coveiro não sabe que ele é o Hamlet, e ele diz o seguinte, ele fala: olha, o jovem Hamlet foi mandado para a Inglaterra porque ficou louco. Lá ele vai recuperar o juízo. E se não recuperar, também não tem muita importância. E aí o Hamlet pergunta por quê. E o coveiro responde assim: é que lá nem vão notar, lá todos são loucos. Lembra, né? Ele foi para a Inglaterra, que é a terra do Hamlet, do Shakespeare, né? A peça é contada na Inglaterra. E o coveiro está falando assim: olha, né? Aquela turma lá da Inglaterra só tem louco, entendeu? É bem bacana.
E aí o coveiro, né, nessa cena, o coveiro pega um crânio, né, que foi de um bobo da corte, né? Ele começa a falar, esse crânio pertencia a um bobo da corte, que inclusive cuspiu em mim uma vez, é um cretino e tal. E aí nessa cena também, é uma cena que ficou eternizada, né, do Hamlet com o crânio, com a caveira na mão, né? E aí ele pega essa caveira, né, e fala com ele, fala, eu conheci Yorick, é o nome do bobo, né? E faz aí mais uma explanação acerca da vida e da morte. E aí ele acaba ele pergunta por Horácio, você acha que Alexandre também ficou assim? Ficou com essa aparência embaixo da terra? Né? Então, aí um diálogo também com a história, né? E aí os dois vêm chegar um cortejo fúnebre, o Hamlet fala pro Horácio, vamos se esconder aqui. E aí eles se escondem. Né? E aí ele começa a perceber assim, olha, poxa, esses ritos sumários é para alguém que tirou a própria vida, né? E aí ele fala assim, olha, e é alguém da alta corte, né? Aí depois ele reconhece o Laerte, ele vê o Laerte chegando, porque ele era amigo do Laerte, né, do irmão da Ofélia. E aí ele descobre que é a Ofélia, né? Ele descobre que a Ofélia morreu, e aí ele aparece, ele vai lá, e aí quando ele aparece, o Laerte o vê, e parte para cima dele, né? O Laerte também está cego. E aí é uma cena até certo ponto tragicômica, que eles começam a lutar em cima da cova da Ofélia. E aí eles estão meio atordoados. E o Hamlet, na verdade, está mais atordoado ainda, porque ele não sabe que a Ofélia se matou por causa dele, porque ficou sabendo que ele matou o pai, né? Então, e aí fica meio uma cena meio, né? Como o Hamlet não sabia que isso poderia acontecer? Afinal, ele matou o velho, né? Enfim. Vamos lá, e aí acaba a cena número 4 e temos a última cena da peça, que é a cena derradeira. Essa cena é maravilhosa, é a cena que vai, assim, tudo vai pelos ares, né? Então aí, o que acontece? Então, acho que eu não cheguei a comentar, o rei combina com o Horácio no duelo, né, que eles vão duelar, né? Então, aí nessa cena fica combinado que eles vão ter um duelo. E aí, na última cena, tem a preparação desse duelo entre o Hamlet e o Laerte, né? E o rei, no plano dele, que ele faz com o Laerte, ele fala o seguinte, ele convence o Laerte a mergulhar a lança dele no mesmo veneno que ele tinha usado para matar o pai do Hamlet, né? E aí então ele convence o coiso, né? E para garantir, ele coloca também no vinho, ele coloca o resto do veneno no vinho, porque o vinho vai ser dado a quem vencer a batalha. Então aí ele pensa o seguinte, com uma cajadada eu resolvo o meu problema. Se o Hamlet perder, com a espadada, ele vai morrer envenenado. Se ele ganhar, ele toma o vinho e morre também. Aí tem um cortesão chamado Osric, que informa o Hamlet do duelo, logo depois, né? E há uma fala do Hamlet aí muito interessante que remete ao Sócrates, né? Ele diz o seguinte, para conhecer bem um homem é preciso conhecer a si mesmo. Mais um pouco de diálogo entre clássicos, né? Que é o conhece-te a ti mesmo do Sócrates, que está na Apologia de Sócrates, escrita pelo Platão. E ele fala, é preciso para a gente conhecer bem um homem, lógico, ele não está falando exatamente aquilo que o Sócrates quer dizer, mas ele diz que para conhecer bem é preciso a gente se conhecer, né? É impossível você conhecer alguém sem não ter um mínimo domínio de si mesmo, né? É o que a gente vê hoje, né? Ninguém conhece nem um átimo de si e acha que domina as instâncias mais sutis da alma alheia, né? Enfim. E aí Aí o rei, né? Eu já falei do rei que para garantir ele coloca o veneno na garrafa de vinho, né? Enquanto eles estão lutando, né? Começa a luta lá e o Hamlet está indo bem. Ele dá uma espocada, dá 2 espocadas, tal. Então ele está indo bem, tal. A rainha fica contente com isso. Ela vê o filho se dando bem. O que ela faz? Ela resolve beber um pouco do vinho. O rei tenta impedir, não. Só que já é tarde, né? A rainha tomou. E aí, durante isso, o Hamlet é ferido, né? Ele é ferido, né? Pela espada do Laerte, ou seja, foi envenenado. E nesse momento a rainha desmaia, né? E durante esse desmaio tem uma confusão lá, eles trocam as armas, né? A arma do Laerte vai para o Hamlet, a arma do Hamlet vai para o Laerte. E aí eles falam, a rainha desmaiou por causa né, o rei tenta dar
né, ele desmaiou por causa do sangue, né? Daqui a pouco, enfim. Só que a rainha diz: não, não, não. Eu fui envenenada, e aponta para a taça, né? Para a taça de vinho. E aí o Hamlet, nesse momento, enfia a espada no Laerte. Laerte, ou seja, também foi ferido com a própria espada. Ele sabe que foi ferido com a própria espada. E aí ele entrega o rei. E aí ele fala. Ele fala que o rei é o culpado de tudo, né? Aí o Hamlet e o Laerte meio que fazem as pazes ali, enfim, tal. Mas aí toda a fúria do Hamlet aí se volta para o Cláudio. E aí ele enfia a espada no Cláudio, né? E para garantir que aquele desgramado morra, enfia o vinho também. Então ele faz o cara beber o resto do vinho. E aí o Cláudio morre. Cláudio morre, né? A rainha morreu também. Já morreu a rainha, já morreu o Cláudio, né? O Laerte também já morreu. Então, que maravilha, né? O Hamlet vai morrer. E um pouquinho antes de morrer, o Hamlet ouve um som de batalha, né? E é Fortinbras chegando para vingar a morte do tio, né? Ou do pai, viu? Então, enfim. E aí ele tá chegando e o Hamlet, na hora, ele pede pro Horácio. Ele fala: Horácio, conta a minha história. Conta a minha história e que o reino seja dado ao Fortinbras, né? Ele merece, afinal, uma certa justiça nisso tudo, né? Meu pai matou o pai dele e agora, com toda essa tragédia, acho que não vai custar nada deixar o reino na mão desse cara. Ou seja, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. E é uma fala muito boa do Horácio, um pouquinho antes do fim da peça, que mostra exatamente, é uma espécie de resumo do que aconteceu, né? Ele diz o seguinte: vão ouvir de ações carnais, sanguinolentas, antinaturais, de juízos fortuitos, matanças casuais, de mortes maquinadas por corações e ardis. Enfim, sobre planos baldados que se voltam contra o próprio inventor. É isso. Sobre planos baldados que se voltam contra o próprio inventor. Todo mundo que bolou algum plano, morreu. O rei bolou plano, morreu. A rainha bolou plano, morreu. O Polônio bolou plano. A Ofélia, embora não tenha bolado plano, mas ela fez parte de um plano, né? De chamar enquanto eles ficavam atrás lá. O Laerte também bolou plano. Ou seja, o Hamlet. Todo mundo morreu. E no fundo é justamente essa chave de leitura do Eliot, que para mim diz muito, que é um sujeito que não consegue dar conta daquilo que ele está vivenciando. Ele não sabe o que está vivenciando. E aquela frase que ele diz: é preciso conhecer bem um homem. Para conhecer bem um homem, é preciso conhecer a si mesmo. É talvez o primeiro das paralaxes cognitivas, né? O sujeito que ele sabe o que deve ser feito, mas ele mesmo não faz, né? Ele reconhece a verdade, mas ele não a aplica, né? Não é isso, é muito mais profundo a paralaxe, mas é um pouco é aquela velha coisa, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E então ele não se conhece, ele não consegue dar conta daquilo que ele está vivendo, de tudo aquilo que está vivendo. E tudo aquilo o envenena, né? Porque ele é jogado, ele é colocado no meio de situações em que ele realmente, né, são situações limite, né, na vida. Seu pai morreu, sua mãe acabou de casar com seu tio, né? Você recebe, em tese, que aí é um ponto interessante da peça. Você recebe uma aparição do seu próprio pai dizendo que o teu tio que te matou. Você leva isso a sério, né? Mas, assim, nesse ponto a peça ela consegue bem pelo seguinte, porque o Hamlet encena aquilo que o pai o informou e, de fato, o Cláudio cai na história, ou seja, né? Então, até aí a gente pode até perdoar o lance do sujeito ter escutado um fantasma. Mas a partir daí a gente percebe que o Hamlet não sabe como resolver o problema. Ele tem uma oportunidade, não resolve, né? A gente pode até desculpar justamente por causa desses valores cristãos dele, mas enfim, mas ao mesmo tempo não também, né? Se você pensar bem, se ele tem esse valor cristão, a vingança não poderia ser não poderia fazer parte disso. Ele teria que acreditar na providência divina, na justiça divina, né? Mas não, ele espera o cara se confessar para depois matá-lo no momento em que o cara esteja mais preenchido de pecados, né? O que é uma coisa bem contraditória. Então o Hamlet é um sujeito que está o tempo inteiro em contradição consigo mesmo. E talvez por isso, realmente, quando o Eliot fala que há um estranhamento, né? Que as pessoas estranham muito essa peça,
e ela virou um clássico mais pelo estranhamento do que pelo seu conceito de obra de arte, né? Pode até ter algum sentido, embora para mim isso não, eu acredito que a Hamlet é uma obra de arte completa, porque justamente ela dá conta, ela fala muito mais do que o que tem na peça, né? Então, em função disso, acho que eu encerro. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha dado para explicar um pouco essa trama e que, mais do que isso, que ajude vocês a ir atrás do livro, né, a ler a peça, né, para vocês mesmos tirarem as suas conclusões e refutarem todas as besteiras que eu falei aqui. Tá certo? Então, muito obrigado. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todos.